Fala pessoal, meu nome é Guilherme Castan e nesse vídeo a gente vai estar aprendendo uma forma simples de se organizar financeiramente. Eu vou mostrar para vocês uma planilha fácil, rápida, que tu não toma nem teus 40 minutos aí do seu tempo. No máximo aí uns 20 minutos para você computar nela. E é uma planilha que eu uso até os dias de hoje. Eu já tenho 3 anos aí que eu uso essa planilha, então é uma planilha super simples para você que quer simplificar a sua vida. Porque, na boa, a gente tem várias formas de fazer o nosso controle financeiro. A gente pode usar aplicativos, a gente pode usar aplicativos pagos também, né? Então, e também criar uma planilha do zero. E é nesse vídeo aqui, eu vou mostrar uma forma de controle que é simples, simplifica muito as coisas, a gente consegue fazer ele de maneira fácil e rápida e alia um pouco o uso do cartão de crédito. Aqui a gente vai estar falando de algo simples, ou seja, que você não vai demorar nem 30 minutos para fazer o seu controle financeiro. E é importante salientar que nessa planilha aqui a gente vai ter um controle que vai ser futuro, uma futurologia, vamos dizer assim, um estudo do que você vai ter no futuro para gastar. E ela parte de um princípio que você tem que ter uma parte do dinheiro que você já tem gasto no futuro, ou seja, no cartão de crédito, na parcela futura, agora no tempo presente. Então, se eu tenho daqui a 2 meses, daqui a um mês, desculpa, R$ 1.000 para pagar, se eu estou falando aqui que eu estou no meio de maio, por exemplo, e em junho eu tenho R$ 1.000 para gastar, eu estou falando que eu já tenho que ter esse gasto aqui. Mas aí calma que a gente vai levar isso para a tela para esclarecer um pouco melhor. Bom, e entrando aqui na planilha, vocês vão ver que ela é super simples. A gente tem numerado as sequências das abas que você tem que se atentar. E aqui na número 1, né, a gente tem as entradas, onde a gente tem o total das nossas fontes, ou seja, por exemplo, aqui eu posso cadastrar os valores que eu vou receber. Então, por exemplo, se eu tenho um salário, eu vou colocar aqui salário. E aí eu vou colocar, por exemplo, que minha previsão de ganho é R$ 1.000 por mês. Então aqui ó, já posso fazer a previsão para o mês todo, para o ano todo, desculpa. E aí se eu tiver alguma devolução, emprestei dinheiro para alguém e essa pessoa me devolveu, então eu tenho aqui empréstimo vamos botar assim, fulano, né, para deixar bem mais claro. E aí a pessoa vai me devolver aqui em agosto, setembro, sei lá, R$ 50, vamos botar assim. E aqui outras entradas, vamos botar aí se a gente ganhou na Mega Sena, sei lá, alguma coisa extra, sabe? Aqui você pode botar, além do salário, os gastos se você tem uma empresa. Então, se você tem uma empresa, um Prolabore, além do seu salário em outra empresa, então aqui a gente consegue botar, por exemplo, vamos lá, que a gente bota R$ 500 de Prolabore. Então a gente já define aqui já uma perspectiva anual. E outra situação que, Guilherme, beleza, eu só tenho essas 4 linhas aqui basicamente para poder adicionar. Não, você pode ir inserindo mais, ó, inserir uma linha acima. Sempre essa linha aqui tem um corte, tá vendo? Ela é uma linha de suporte para as fórmulas pegarem. Então, a gente sempre em cima dessa, a gente vai inserindo linhas, beleza? E aí, partindo por premissa que agora a gente já inseriu as nossas entradas, a gente vai colocar as nossas saídas, né? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar, né, tudo que é débito. O que significa tudo que é débito? Por exemplo, conta de luz, água. Vamos botar mais coisas aqui, ó. Mesma premissa lá das entradas. A gente vem inserindo aqui as linhas para expandir. Luz, água, alimentação, mercado, mês. Aí tem aqui também aluguel. Aí tem, por exemplo, vou botar aqui escola, crianças. Escola, inserir uma linha acima. Seguro, carro. Tô fazendo aqui só um preenchimento simples para a gente ver que é muito simples de usar essa planilha, tá? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. E aí a gente tem aqui as informações que a gente precisa. E aqui eu vou comentar numa outra parte, quando a gente vier aqui para as categorias, tá? E para essa parte de futuro. Como é que a gente vai usar essas 3 coluninhas aqui, de parcelas, grupo e categoria. Mas,
Por exemplo, aqui eu posso colocar que a minha média de luz é R$ 150, por exemplo. Água, 100. Vamos botar aqui só valores. Aqui a gente vem mercado mês, R$ 1.000. Botar aí, não, botar R$ 300. Vamos botar assim, né? Aqui é só valores hipotéticos, galera. Então, aqui a gente consegue fazer todo o preenchimento da situação, né, anual aqui, né? A gente pode vir aqui, inclusive, ó, e centralizar tudo para ficar tudo bonitinho, entendeu? E aí a gente tem aqui a visão geral da situação. A gente tem aqui, por exemplo, que de débito fixo a gente tem 550, beleza? Tudo que está em branco é para preencher. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que preencher. Aqui tudo que está com validação é o que eu tenho que preencher, menos esses cortes aqui, tá bom? Que eles são, essa linha de corte é uma linha de suporte para a gente inserir uma linha acima. Aqui, por exemplo, investimento, eu vou botar que a gente investe R$ 100 por mês, vou botar 50, né? Porque a gente botou, vamos ver quanto que eu botei na entrada, vamos botar 2.000 aqui para fazer uma conta mais realista. Né, 2.000, eu venho aqui, colo só valores, e aí a gente tem aqui os gastos. Aí vou investir R$ 50. Então já preenchi a planilha rápido, fácil. Eu quero ser o mais dinâmico possível para vocês verem que essa planilha é muito fácil de se usar. Então aqui, ó, já entra uma primeira premissa, tá? Que é a premissa do cartão de crédito, beleza? Então aqui hoje você, a partir do momento que você está querendo se organizar, deixa eu trazer minha cara aqui para vocês me verem. Então, a partir de hoje, vocês vão considerar apenas 2 cartões de crédito na vida dos senhores e das senhoras que estão me vendo. Por quê? Mais do que isso, você começa a se embolar. Só precisa de um cartão para você concentrar os seus gastos e ter um controle, onde você vai ter ali o cartão de maior crédito, por exemplo, e um segundo, que é o cartão de backup. Quantas vezes a gente não sai e aí tá sem sinal, então você precisa, o sistema do banco não funciona e você precisa pagar alguma coisa emergencialmente. Então, seria o cartão número 2. E aqui, como vocês podem ver, vocês podem mudar. Então, vamos botar aqui, ó, o cartão número 1 é o cartão Itaú. O cartão número 2 é o cartão da Nubank, por exemplo. Então, você já começa nessa premissa. Ah, Guilherme, mas eu tenho 20 cartões. Tá bom, você precisa computar esses gastos. Só que esses gastos aqui, eles vão ser simples. Você só vai colocar aqui o valor total. Então, por exemplo, cartão 3, né? No caso, você já tem o 1 e o 2 aqui. Você vai ter o cartão 3 e o cartão 4, enfim, né? Vamos supor aqui que você só tenha mais 2 cartões. Aí você vai botar a fatura inteira, tá? Aqui para facilitar a sua vida, você vai botar a sua fatura inteira. Então vamos supor que aqui em um tu tenha 100 e aqui no outro você tenha R$ 40, tá? Então aqui você vai ter essa perspectiva. Aqui no mês de janeiro, aí você vai pegar a sua fatura, aí você vai ter que fazer um trabalho agora. Você vai ter que pegar a sua fatura e vir cadastrando aqui os gastos que você tem. Então, por exemplo, aqui é importante você detalhar os seus gastos, porque você vai ter um campo de grupo e categoria. Então, só aqui, da primeira vez que você fizer um preenchimento, você vai ter mais facilidade quando virar o mês, porque tu já vai estar lá preenchido. Tudo que for recorrente, por exemplo, vamos botar aí um curso que você comprou no cartão de crédito. Em fevereiro, sei lá, vamos botar aí que ele custe R$ 45 em 5 vezes. Vamos botar aí, em 5 vezes, você coloca aqui a parcela. Então aqui, ó, a gente sempre vai estar trabalhando com parcelas de até 12, se vocês verem aí. Mas eu coloquei 12 mais ou 24 mais pra gente visualizar. Mas aí aqui tu coloca, são 5 parcelas, desculpa. E aqui você coloca essa informação. Além disso, vai ter essas 3 informações que eu vou explicar aqui, dando sequência nas abas. Mas você já consegue cadastrar aqui tudo bonitinho. Mas beleza, Guilherme, cadastrei, meus gastos são basicamente esses aí. E eu preciso ter uma visão disso. Eu já cadastrei os meus gastos fixos, beleza. E agora, como é que eu faço? Um ponto aqui antes da gente avançar é que, por exemplo, a luz não é algo certo, mas é algo mensurável, que você pode ali estipular com as médias de que você gasta todo mês. Então,
você pode fazer uma média e vir aqui no momento que você for efetuar o lançamento, né, desse pagamento real em fevereiro, por exemplo, você jogar aqui que tu só gastou R$100, entendeu? E em fevereiro você vai fechar o mês com os valores corretos. A água, a mesma coisa. Eu gastei só R$70, então você pode vir aqui alterar. E agora que a gente já viu todas as entradas, né? Todas as receitas que você recebeu naquele período, todas as despesas que você recebeu naquele período. Sabemos que a gente pode ter despesas variáveis, mas aí a gente coloca a média do que a gente está gastando e recebendo. A gente vem para a planilha de cash flow. E essa planilha de cash flow, ela é uma planilha muito boa para a gente ter uma visão geral da situação que a gente está acontecendo. Cash flow significa nada mais nada menos do que fluxo de caixa. Então você vai ver ali quanto que está entrando e saindo basicamente na sua conta. E aí, total recebido, ou seja, total das fontes, 2.500 que a gente recebeu. Então já reflete aqui. Devoluções, aqui por exemplo, a gente recebeu em setembro, como a gente pode ver aqui nas entradas. Então a gente percebe que a gente já tem uma visão geral da situação. Tá vendo? Aqui em setembro aumentou um pouco, 2.500 para 2.550. Aqui em junho, a gente ganhou na Mega Sena, lembra no meu teste que eu fiz com vocês? Então, a gente está falando aí de mais de R$10.000 de entrada. Então, agora, a gente começa a ter essa visão. E se a gente perceber, tem alguns campos que estão em branco, que são campos que a gente pode escrever. No caso aqui, o saldo anterior de janeiro, se você tiver começando em janeiro certinho, bonitinho, você vai colocar aqui o saldo de janeiro. Então vai ser lá R$0, beleza? E aqui, no uso da reserva, esse aqui já é um passo um pouco além. Por quê? Quando você tiver lá no mês, você vai receber o seu valor de salário, ou todas as bonificações, todo o lucro que você recebeu ali, beleza? E em janeiro, por exemplo, eu posso ter gastado mais do que recebido. E aí, se eu tiver uma caixinha reserva, eu posso botar aqui que eu peguei dessa e uso da reserva, tá até ali, socorro. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Então, aqui, ó, se a gente dá um zoom melhor, a gente consegue ver que o uso da reserva é um pedido de socorro, onde você pediu ali para sua caixinha do Nubank, onde a gente tem, né, aí fácil acesso. Se você não tiver, eu vou fazer um vídeo sobre caixinhas. Então, você vai tirar desse montante. Então, se eu tiver dinheiro parado em uma outra conta, né? Aqui a gente falou de duas contas, Itaú e Nubank. Mas se você tiver uma terceira conta que você usa lá para stand-by, uma conta que você criou, esqueceu, guarda dinheiro, então você pode tirar dessa reserva, beleza? E aí, tirando um pouco desse princípio da reserva, a gente entra nas provisões de débito e crédito, tá bom? Aqui eu vou pular essa etapa para facilitar um pouco para vocês, tá? Mas basicamente é o quanto que eu tenho que provisionar para ter de custo do mês que vem. Então, por exemplo, se eu gastei aqui, né, no meu cartão de crédito R$45 e mais um valor de 470, né? Somado esses dois valores de R$515, eu já tenho que ter uma provisão desse mês aqui guardada. Então, como é que faço uma provisão, Guilherme? Você vai pegar esse dinheiro, lembra que aqui no uso da reserva, você pegou o dinheiro da caixinha, pegou o dinheiro de outro banco, agora na provisão de débito, você vai guardar esse dinheiro. Então, se eu clicar aqui em futuro, na parte de usar, ou seja, o que significa usar? Eu vou usar da provisão, beleza? Então, eu venho aqui para o cash flow e já percebo que eu tenho que guardar R$515, que é o valor que eu vou ter que pagar no mês que vem. Então, esses valores aqui de provisão já me ajudam. Então, aqui nessa linha que está em branco, está zerado porque é uma provisão que veio do mês anterior, de dezembro. Aqui a gente começou em janeiro. Então aqui você pode colocar livre, beleza? E caso não tenha começado essa provisão ainda, muito provavelmente você não vai ter esse dinheiro guardado. Então você vai ter que se apertar um pouco mais no mês de janeiro para pagar o custo já de fevereiro guardado no mês de janeiro. Então você tem um custo futuro onde você meio que já vai pagar em janeiro, porque você se provisiona, você já consegue ter
guardado o dinheiro para o próximo mês. E aqui você coloca o dinheiro numa caixinha, você coloca o dinheiro para render. Então, de um mês para o outro, você consegue já ter essa provisão, já ter esse valor guardado para que você não tome um susto quando chegar no próximo mês, beleza? E aí, o total do gasto mapeado, a gente tem aqui, né, tudo que a gente falou que vai botar como investimentos. Lá na aba de despesas, a gente tem essa visão. Então, tudo que você vai botar como investimento aqui, no caso, é R$50. Débito pendente. Então, tudo que você fixou lá como um débito, inclusive as provisões, né? As previsões, no caso, né? Você previu ali que você gasta, em média, R$100 e poucos com luz. Não é um valor exato, mas é uma previsão. Então, você já começa a ver aqui o total do gasto mapeado. Então, esses valores já dão ciência para você melhor sobre o seu controle financeiro, assim como as despesas do cartão, beleza? Aqui, ó, por exemplo, em janeiro eu tenho 140 de despesas no cartão, enquanto que aqui em fevereiro eu só tenho R$45, beleza? Dando sequência, a gente tem o resultado bruto do mês, que nada mais, nada menos é a minha receita total menos os meus gastos, beleza? Que são 740, menos o gasto mapeado. Lembra que eu falei assim? Olha, a gente precisa guardar esse dinheiro para o mês que vem. Então aqui a gente botou numa caixinha. Então não está livre mais para a gente usar dentro de janeiro, porque a gente reservou esse dinheiro, beleza? A gente fez uma provisão. E aí, beleza, o total gasto mapeado. E aí sobra um valor para a gente gastar livre, beleza? E aí aqui, ó, essas despesas livres, ela é mais fácil ainda para a gente controlar. Por quê? Nas despesas livres, é um cálculo direto. Tá vendo que a aba está em cinza? Então, não é para a gente mexer, porque tem uma fórmula aqui. Onde a gente vai mexer? A gente vai usar a devolução para reserva. O que seria essa devolução para reserva? Lembra que aqui em cima a gente usou a reserva? Se a gente sentir que dá para devolver, ou devolver no próximo mês, por exemplo, aqui eu peguei 50. Mas aí eu devolvi no próximo mês 50, porque em janeiro eu precisei de mais dinheiro e em fevereiro eu poupei mais dinheiro. Então essa planilha também é flexível. Então a gente já consegue ter essa visão. Beleza? Então aqui eu vou colocar que, deixa eu dar um zoom para melhorar, que houve uma devolução para reserva de tantos reais aí, enfim, N situações que vão acontecer. Beleza? E aí aqui eu boto o saldo do banco. Aí como assim, Guilherme, o saldo do banco? Eu não tenho que cadastrar o que eu gastei nessa planilha, não. Você não vai gastar o seu tempo colocando as despesas que você gasta livre. Por quê? Porque a gente já partiu da premissa que você cadastrou tudo aquilo que é importante, essencial, como diz o grupo aqui. Eu vou explicar um pouco melhor sobre esse grupo. Mas você já cadastrou tudo que é essencial e agora você está livre para gastar do jeito que você quiser. Beleza? Então, nesse caso, as minhas despesas livres ficaram em 1.245, ou seja, eu gastei 1.245 porque o meu saldo no banco ficou zerado. Então, aqui a gente já começa a ver que a planilha é muito mais simples do que você ficar cadastrando itens toda hora e ficar acompanhando tudo bonitinho. Não, aqui você vai gastar colocando as despesas fixas, né? Tudo que você tem a pagar, boletos, tudo que está no cartão. Então aqui entra também Netflix, tudo que tu tem no cartão, na fatura. E aí você já desconta isso aqui. Então já está ali agrupado, beleza? Você já desconta isso e sobra um valor livre para você gastar no mês. Então, na prática, quando você fizer o seu financeiro, você vai provisionar tudo, ou seja, colocar esses 740 e esses 515 guardados ou fazer o pagamento, né? Por exemplo, se tudo aqui for para pagar no dia 1, você vai pagar 740, no dia 1 já vai sair ali, já vai ficar tranquilo na sua organização financeira. Esses 515 que vão ser referente ao mês que vem, você vai botar numa caixinha. Então, no final do dia, quando você estiver fazendo sua organização financeira, o valor que tem que aparecer para você é 1.245. Senão alguma coisa você não está preenchendo na planilha. Beleza? Então aqui você não tem a dor de cabeça de ficar cadastrando cada gasto que você sai para fazer. Porque o que foi importante você já mapeou, que foi aqui nas despesas, nos cartões de crédito e em tudo mais. Então, aqui a planilha fica fácil para você. Então, por exemplo, se me sobrou R$50, o meu resultado líquido do mês foi R$50.
Então aqui já facilita muito a vida de todo mundo que fica aí tentando controlar os seus investimentos. E aí aqui, só um adendo, né, para desmistificar um pouco aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver um gasto específico, né, vamos supor, eu tive um gasto aqui, vamos botar aqui, ó, inserir na mão. Eu precisei comprar um presente, sei lá, foi um aniversário. Vamos botar que a gente está em janeiro, para facilitar. A gente está em janeiro e eu comprei um presente para alguém, tá? É um gasto não recorrente, então eu boto aqui que foi uma vez só, beleza? Então, esse gasto aqui ficou em R$ 50. Guilherme, cara, ao longo do ano, eu posso ter muitos gastos desses que eu vou botar como fixo, ou como algo que eu quero considerar aqui, né, como algo a aparecer, né? Eu já quero provisionar esse gasto. Então, por exemplo, em outubro, né, que tem datas comemorativas, mas em janeiro eu quero deixar que eu vou comprar R$ 50 em presente. Cara, quando passar de janeiro, eu tiver em abril, tu concorda que eu posso ter várias linhas aqui? Pode, você pode ter várias linhas aqui sem nada, né? Porque já foi usado lá em janeiro. Então o que que você pode fazer? Simplesmente vir aqui e ocultar essa linha. Olha que simples. Fica enxuto, fácil, rápido. E aí você não se importa mais com isso porque as fórmulas da planilha já estão computando esses valores para você. Que é muito simples. E agora, vindo aqui para a planilha de futuros, eu até tirei minha câmera para poder facilitar o entendimento de vocês e vocês terem uma visão total da tela. A gente precisa entender algumas premissas que fazem essa planilha ser diferenciada de outras. A gente aprendeu sobre entradas e saídas, a gente aprendeu sobre o cash flow e agora a gente precisa entender sobre alguns conceitos dessa planilha que são únicos e que fazem essa planilha também ser única. Primeiro, são esses gastos parcelados. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. São os gastos que foram parcelados e que têm um prazo para acabarem. Então, todos os gastos que tiverem lá cadastrado como despesas e possuírem um número de parcelas vão aparecer aqui. Então, vamos fazer aqui um teste. Indo aqui para despesas, né? Para a gente fazer esse exemplo dos gastos parcelados. Por exemplo, se eu tenho um gasto com luz, né? Eu tenho um gasto com luz de R$ 115, né? A gente vai ter um gasto recorrente ali na média, tá? São os valores que a gente deduz, tá? R$ 115 que eu deduzo que eu gasto com luz, beleza? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Mas R$ 115. Então eu tenho aqui o ano todo cadastrado, beleza? E aí eu venho aqui e nas parcelas eu indico se tem uma parcela, são quantas parcelas, a gente cadastra até 12. Se for mais do que 12, eu coloquei aqui 12 mais ou 24 mais, só para representar, beleza? E aí eu tenho aqui um gasto recorrente. Então, quando a gente vai lá para futuros, eu percebo que até o final do ano, até dezembro, eu tenho um gasto recorrente. Tá vendo aqui? Até dezembro a gente aparece com ele. E aí, se eu tenho um gasto parcelado, por exemplo, no caso aí a gente já está falando de um cartão de crédito, então a gente vem aqui para a aba de Itaú, tá? E aí eu comprei um curso, vamos supor que a gente está em fevereiro, e a gente comprou esse curso a R$ 100 e parcelou ele em 3 vezes. Tá joia? Então a gente vem aqui e coloca que foi a parcela de 3 vezes. Grupo e categoria a gente vai falar, né, dando sequência quando sair de futuros, mas a gente percebe aqui que tem os grupos e a parcela está aqui bem discriminada. Então, quando a gente olha aqui para futuros, a gente percebe que em janeiro, fevereiro, março e abril, a gente tem um gasto referente a esse movimento, beleza? E aí, tá jóia. A gente já entendeu sobre parcelados e recorrentes, que é o REC, beleza? Agora a gente vai falar sobre os PRO. O PRO são gastos que a gente tem provisionado. Como assim, Guilherme, provisionado? Em fevereiro, por exemplo, eu sei que eu vou ter um gasto com IPTU. Então, por exemplo, eu vou ter que pagar lá aquele boletão do IPTU. Aí vamos supor que vai ser R$ 500 em fevereiro, por exemplo. Vamos supor que seja R$ 500. Esse é um gasto provisionado. Aqui a gente tem agora um gasto de 715, considerando tudo que foi débito, tudo que foi crédito, tá bom? Então, o certo é que no cash flow, se a gente for olhar, aparecer esse 715. Tá aqui, tá em linha, beleza? Tá aqui nessa linha, deixa eu pintar ela para vocês, tá nessa linha vermelha. Então, se a gente olha aqui, a gente também vê os 715 aqui e os 715 aqui em fevereiro. Mas aí, Guilherme, beleza, o meu gasto é provisionado. Por que que ele está considerando aqui como um gasto de 715? Porque
teoricamente, a gente já tem um dinheiro guardado para pagar isso, né? Vamos dizer assim. Ele aparece, sim, mas olha só que interessante. Quando a gente olha para a provisão de débito, né, que agora a gente fez essas alterações, em 215, eu deveria ter 715 guardado, concorda? Porque, por exemplo, se eu tenho que pagar 715 reais, eu tenho que guardar 715 reais. E não é isso que está acontecendo. Ué, Guilherme, mas por que não está acontecendo isso? Porque se a gente olhar bem, olha aqui, ó. Quanto que eu tenho para pagar de recorrente parcelado? 215. O gasto provisionado, ele já está provisionado. Então, o que significa isso? Significa que aqui em entradas, em fevereiro, eu vou ter uma provisão usada para pagar o IPTU. Então, eu vou ter uma entrada de R$ 500. Então, eu não preciso guardar o valor dos 715. Por mais que eu vá gastar realmente R$ 500, eu não vou precisar guardar esse valor todo, porque eu já tenho uma parte provisionada em outro lugar, né? Em outra caixinha. Então é importante esse ensinamento. Mas, cara, o que é esse EXT? Esse EXT é como se fosse a mesma coisa. Vamos tirar aqui o IPTU e vamos cadastrar uma gasolina no valor de R$ 500, igual ficou lá no IPTU. Se a gente analisar agora, esse gasto ele está como EXT. O que significa isso? Vamos analisar o cash flow. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o IPTU, onde a gente tinha um valor provisionado, então ele não acrescentou aqui na nossa provisão de débito de gastos futuros, beleza? Mas, beleza, Guilherme, por que isso aconteceu? Isso aconteceu literalmente porque o gasto ele ficou em fevereiro e não lá em janeiro, como a gente havia conversado, né? Ele foi um gasto externo, então externo sempre foi referente ao mês, assim, né? Ao mês anterior. Aconteceu que em janeiro eu precisei do dinheiro e em fevereiro eu fui lá e coloquei esse gasto, adicionando algo a mais em cima da hora da minha provisão. Então aconteceu que eu não tive tempo para atualizar, então não tive tempo de levar esse custo para janeiro. Portanto, aumentou o meu custo lá em fevereiro, beleza? Então, aqui, diferente do IPTU, onde a gente teve aqui, né, onde a gente teria uma compensação, né, no caso, não há essa compensação aqui no cash flow, não há essa entrada, porque o custo ele não foi provisionado. Então, aqui a gente percebe essa diferença do EXT para o provisionado. O provisionado vai ocasionar uma entrada lá na aba de entradas. E o EXT não. Simplesmente o custo vai recair sobre o mês subsequente. E uma funcionalidade legal é que a gente pode escolher usar ou não essa técnica da futurologia. Se a gente coloca aqui e zera essa funcionalidade, o que a gente percebe? A gente percebe que lá no cash flow esses valores não vão ser considerados. Então a gente vai trabalhar somente com o que entrou e saiu realmente naquele mês. Por que isso? Porque você pode estar passando por um momento de dificuldade e a sua estratégia não é se programar à frente. Por mais que é o que eu recomendo, porque o que você vai ter que pagar aquela fatura em algum momento, mas se você está se escolhendo se estruturar, mapear os seus cartões de crédito primeiro, como eu falei, tirar os cartões extras, beleza. Tá nesse primeiro momento, não use a futurologia, essa aba de futuros aqui. Então você pode simplesmente chegar aqui e desabilitar ela. É só vir aqui e caso esteja com usar, você vem aqui e dá um delete que ele vai sair, tá joia? Então aqui você já começa a ver que a planilha também é flexível. E dando continuidade, a gente pode também ter aqui uma planilha de porcentagem, onde a gente consegue ver os pesos dos nossos débitos. Então, por exemplo, aqui em maio, vou até printar para vocês, a gente teve 3,9% de débito pago no mês, né? E assim a gente consegue ver sucessivamente quanto aquilo está pesando dentro do nosso orçamento. E assim, por exemplo, se eu estou com muitos gastos com cartão de crédito, você pode verificar aqui de maneira simples e regular isso, diminuindo seus gastos, né? Se autocontrolando. E por fim, as categorias que eu falei que ia comentar no final, né, do vídeo, no decorrer das abas, a gente usa essas categorias e grupos aqui nas despesas, né, e nas entradas. A gente tem aqui grupos e categorias. E assim, não tem muito mistério.
a gente divide aqui, né, particularmente em grupo principal de receitas e extra de receitas. Ah, pô, Guilherme, o que são grupos principais e extra? Aqui eu recomendo que tu coloque as suas fontes de rendas principais e, caso você tenha um extra, você cadastra aqui. Então, não é que seja um para um, tá? Então, não é que só salários vão ser principal. Você pode também ter os lucros das empresas como algo principal, por exemplo. Vamos lá para entradas. Aí eu boto aqui um principal e coloco aqui como um lucro de empresa. Vamos supor que seja costume, né, seu receber lucro de empresa como uma forma estratégica de tirar dinheiro para o seu CPF, beleza? E aí aqui, né, nas categorias de despesas também, se a gente olha, a gente pode ter um gasto livre com carro, só que a gente pode ter um gasto essencial. O que pode ser um gasto livre? Ah, um escapamento tunado, vamos botar assim. Pode ser que um escapamento tunado é um gasto livre. Agora, um seguro já é algo essencial que a gente pode ter com o carro, tá vendo? Então a gente já começa a ter uma visão melhor de como usar os grupos e as categorias, tá bom? E também, junto a isso, a gente consegue ter uma visão, né, por categoria, né, dos valores que estão sendo gastos. A gente consegue ter uma visão por receita, por grupo de receita, e assim sucessivamente também para despesas, os grupos das despesas e as categorias, beleza? No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz essa planilha há muitos anos atrás e eu uso ela até os dias de hoje, tá? Se eu não me engano, desde 2023 que eu uso essa planilha, tá joia? E eu espero que ela ajude vocês, principalmente aqui, porque agora você não precisa cadastrar todas as suas despesas, que você realizou ali no dentro do mês. Você só chega e vai colocar o valor do saldo no banco e ele vai te dar o quanto que você gastou dentro daquele mês, beleza? Aqui tá dando uns números meio estranhos porque a gente não fez certinho. Não botou uma receita e não botou uma saída certinha. Mas a gente consegue basicamente ter essa visão, beleza? Então eu espero vocês no próximo vídeo e um grande abraço. Tchau, tchau.